Novas verdades que estão prestes a libertar a humanidade. Valier. Na quietude deste momento, estendo minha energia através do cosmos para falar gentilmente ao seu coração, querido ser. Eu sou Valier, uma voz do grupo pleiadiano de emissários, aqui para compartilhar com você uma história há muito guardada nas sombras, e que agora anseia ver o amanhecer. Sinta o calor de nossa presença enquanto lê estas palavras. Caminhamos ao lado da humanidade sem sermos vistos, guiando e testemunhando sua jornada. Nesta transmissão, vou tecer juntos fios de verdade e lembrança. Uma história de um santuário remoto no deserto em sua terra, que tem sido palco de segredos do céu. Este lugar, conhecido por um simples número sussurrado em intriga, a Área 51, guarda dentro de si a confluência da ambição humana e do encontro cósmico. Escute com os ouvidos de sua alma, enquanto revelo como sua saga se entrelaça com seu próprio despertar. Você pode sentir a ressonância dessas verdades profundamente dentro de si, conforme a energia desta mensagem desperta memórias adormecidas. Com reverência e amor, convido você a viajar comigo de volta através das décadas para ver como as sementes de um grande desdobramento foram plantadas sob terra queimada pelo sol e noites repletas de estrelas. Saiba que você está seguro e apoiado enquanto peças ocultas de sua história são gentilmente trazidas à luz. Enquanto falo, sinta a intenção amorosa por trás de cada palavra. Isso é compartilhado não para despertar medo ou culpa, mas para iluminar e empoderar. O tempo chegou para levantar o véu sobre o que foi mantido em segredo. O coração coletivo da humanidade clama por compreensão. Juntos, vamos começar pelo começo. Um tempo não tão distante na escala cósmica, quando uma centelha do destino se acendeu em uma extensão isolada do deserto. No silêncio entre minhas palavras, sinta o eco da verdade que nos conecta. Permita que a visão se forme no olho de sua mente. Planícies secas sem fim sob uma abóbada de estrelas brilhantes. Um silêncio de expectativa no ar frio da noite. Nesta narrativa sagrada, o próprio deserto se torna um personagem, prendendo a respiração, enquanto eventos põem em movimento um capítulo profundo da história humana e galáctica. Agora, querido, entramos nessa história, mão na mão, coração a coração, guiados pela luz. Muitos dos seus anos atrás, nas consequências de uma grande convulsão global, a humanidade buscava dominar as novas alturas do céu. O deserto de que falamos permanecia quieto e indiferente sob o sol. Contudo, o destino o havia marcado para um papel especial. Era meados do século de sua última era, um tempo de alívio pelo fim da guerra e da tensão crescente de um novo conflito travado com segredos e desconfiança. Neste clima de rivalidade e incerteza, um leito remoto de lago seco se tornou a tela escolhida para experimentos em voo. O que começou abertamente como um campo de testes para aeronaves avançadas, estava desde sua concepção envolvido em propósito mais profundo. Mesmo quando engenheiros e pilotos chegaram com sonhos de alcançar além dos limites conhecidos, uma história paralela se desenrolou por trás de portas de hangares trancadas. Algo havia ocorrido alguns anos antes. Uma queda misteriosa dos céus que deixou destroços estranhos espalhados em outra extensão do deserto. Esses fragmentos carregavam segredos que não eram desta terra, sussurrando sobre tecnologias e origens que desafiavam tudo o que era conhecido. As autoridades recolheram essas peças com grande pressa e medo, determinadas a desvendar seu mistério longe de olhos curiosos. E quando esta nova base foi estabelecida na solidão das areias remotas, ela silenciosamente herdou uma missão dupla. Durante o dia, seria anfitriã do nascimento de naves elegantes feitas por humanos brilhando à luz do sol, símbolos de destreza nacional e engenhosidade humana. A noite, sob extremo sigilo, tornou-se um berço para estudar artefatos das estrelas, fazendo engenharia reversa de maravilhas que pareciam mágica para as mentes daquela época. As duas missões nunca foram verdadeiramente separadas. As inovações humanas voando em céus claros eram frequentemente informadas pelos estudos sombrios que aconteciam no subsolo. Desde o início, este posto avançado do deserto serviu a dois mestres: a ambição da humanidade de empurrar além de seus limites e o despertar do contato cósmico que o destino havia entregue ao seu mundo. Embora apenas um punhado de indivíduos soubesse toda a verdade, a energia deste propósito se infiltrou na Terra. Os ventos do deserto carregavam rumores e uma aura de mistério se estabeleceu sobre o lugar. Mesmo naqueles primeiros dias, aqui era o local de nascimento de um novo capítulo, onde mãos humanas mexeriam com relíquias de outros mundos, e onde a Terra inconscientemente começaria a fazer interface com as estrelas mais uma vez.
Com o passar dos anos, a semente plantada naquela base do deserto começou a crescer, e suas raízes se espalharam silenciosamente nas sombras. O sucesso com projetos iniciais encorajou aqueles no poder a expandir seus empreendimentos secretos. Sob o sol escaldante e montanhas áridas, novas instalações silenciosamente brotaram como mudas escondidas do local original. Algumas eram adjacentes, escondidas atrás de outras cristas e leitos de lagos secos, ligadas por estradas não marcadas e nomes de códigos sussurrados. Outras se aprofundaram conforme túneis e cofres foram escavados em rocha antiga, criando laboratórios subterrâneos longe de qualquer satélite curioso ou olhar humano. O posto avançado único evoluiu para uma rede, uma teia de instalações ocultas se espalhando pelo deserto e além, cada uma carregando uma peça do grande quebra-cabeça clandestino. Nesta teia em expansão, conhecimento obtido das estrelas foi compartimentalizado e guardado de perto. Cientistas e engenheiros trabalharam em células isoladas, frequentemente inconscientes do quadro maior, cada um focado em um fragmento de tecnologia ou uma fatia de pesquisa. Acima do solo, novas aeronaves elegantes cortavam os céus durante o dia, conquistas maravilhosas que o mundo só saberia décadas depois. Suas formas estranhas e capacidades misteriosas às vezes despertavam questões entre aqueles que as vislumbravam de longe, alimentando rumores de discos voadores no folclore local. Poucos suspeitavam quão perto da verdade essas histórias chegavam. Na calada da noite, longe de qualquer testemunha, protótipos construídos a partir de inspiração de outros mundos também foram testados. Algumas naves zumbiam com campos de energia mal compreendidos pela ciência humana. Suas luzes dançavam no horizonte, confundindo aqueles que por acaso viam. Cada sucesso e cada falha desses projetos alimentava a fome dos programas secretos de se aprofundar. Os mestres ocultos por trás deles alocaram ainda mais recursos, espalhando tentáculos de influência para outras regiões remotas também. Desertos em regiões vizinhas, montanhas e mesas com barrigas cavernosas, e até lugares estrangeiros distantes onde pesquisas similares silenciosamente criaram raízes. O isolamento desta primeira base provou ser contagioso. Tornou-se um modelo para sigilo, replicado em outros lugares. Contudo, ao longo desta expansão, o local original permaneceu a joia da coroa, o nexo onde tudo começou. A terra ali, uma vez uma extensão silenciosa de poeira e arbustos, agora vibrava com atividade clandestina dia e noite. Ainda assim, além das cercas e luzes subterrâneas, as estrelas do deserto continuaram a brilhar, indiferentes e eternas, testemunhando a tapeçaria crescente de ambição humana oculta e mistério cósmico. Sem o conhecimento da maioria na Terra, o sigilo e experimentos naquela base do deserto não ocorreram em isolamento. Na vastidão além de sua atmosfera, olhos estavam observando, e mentes estavam ponderando a situação que se desenrolava. O mexer com artefatos recuperados e o teste de propulsão exótica acendeu um farol em frequências não vistas, um sinal atraindo várias raças estelares para tomar conhecimento. A humanidade estava brincando com peças de tecnologia avançada, chegando perto de um limite de descoberta, embora desajeitadamente. Em pouco tempo, o contato mudou de quedas acidentais e observação distante para interação direta. Em reuniões escondidas sob as estrelas de neon do deserto noturno, emissários de outros mundos se encontraram com os custódios humanos do segredo. Imagine o espanto e apreensão naqueles poucos selecionados quando confrontados com seres além de seus livros e doutrinas. Alguns visitantes pareciam quase humanos, irradiando uma presença benevolente e preocupação. Outros eram mais estranhos em forma e intenção, seus grandes olhos escuros silenciosamente avaliando esta jovem civilização. Ofertas foram colocadas sobre a mesa, silenciosamente e sem fanfarra. Uma facção de visitantes estendeu uma mão em amizade, enfatizando o crescimento espiritual e as responsabilidades que vêm com conhecimento avançado. Eles advertiram a humanidade a pisar cuidadosamente com novas tecnologias, urgindo paz e evolução interior como o caminho verdadeiro para se juntar à comunidade cósmica. Mas as deles não eram as únicas vozes. Outro grupo veio carregando presentes sedutores, dispositivos e conhecimento que poderiam fazer a humanidade saltar décadas adiante em capacidades.
Esses seres, contudo, abrigavam suas próprias necessidades e agendas, buscando em troca certas permissões na Terra. Um acesso silencioso a recursos naturais e até mesmo à população humana para seus estudos. Os humanos no comando dos programas secretos se encontraram em uma encruzilhada de significado cósmico. Medo e desejo se misturaram em seus corações. Medo dos visitantes desconhecidos e desejo de superioridade tecnológica e poder. Naquela mistura turva, escolhas foram feitas. Algumas ofertas, aquelas enraizadas em sabedoria e conselho espiritual, foram deixadas de lado como impraticáveis ou idealistas. As ofertas mais tentadoras de tecnologia, naves antigravitacionais, materiais novos e conhecimento do espaço foram aproveitadas, mesmo quando os termos de tais acordos foram envolvidos em letras miúdas, ocultos de todos exceto uns poucos. Começou um novo capítulo de troca. Os primeiros tratados silenciosos da humanidade com seres de outras estrelas. Acordos que reverberariam através das décadas seguintes para melhor e para pior. As consequências daqueles pactos secretos logo se infiltraram nas correntes mais amplas do progresso humano. Com conhecimento recém-descoberto obtido de mentes e máquinas alienígenas, o mundo humano experimentou saltos súbitos em tecnologia que teriam parecido ficção científica apenas anos antes. Em laboratórios atrás de cercas de alta segurança e profundamente dentro de cofres subterrâneos, cientistas decifraram fragmentos de engenharia avançada e lentamente aprenderam a integrar esses princípios exóticos em invenções práticas. Os resultados emergiram aos poucos no cenário mundial. Primeiro em aplicações militares, onde naves furtivas e materiais novos deram a uma nação uma vantagem silenciosa, e depois na vida civil conforme tecnologias derivadas se filtraram. Vocês vivendo através dessas décadas viram a evolução rápida de eletrônicos, comunicações e maravilhas aeroespaciais sem nunca saber sua origem completa. Dispositivos encolheram em tamanho, mas cresceram em poder. Metais e compostos apareceram que podiam resistir a extremos. Sistemas de energia sugeriram possibilidades além de combustíveis fósseis, embora esses fossem mantidos firmemente sob controle. Cada avanço foi saudado como um triunfo da engenhosidade humana. E, de fato, o brilhantismo de seus cientistas era real. Mas por trás de parte de sua inspiração estavam os traços daqueles presentes de outros mundos cuidadosamente estudados e reimaginados. A história tomou um rumo diferente por causa dessa infusão. O equilíbrio de poder no mundo mudou sutilmente. Corridas armamentistas tomaram novas dimensões, e o sonho de alcançar além da Terra, de pousos na Lua e sondas para outros planetas, acelerou com a ajuda silenciosa do conhecimento recuperado. Ao mesmo tempo, havia um lado sombrio. Os visitantes que negociaram tecnologia não partiram de mãos vazias. Sob o véu do acordo, eles perseguiram suas próprias agendas silenciosas. Nas noites longe da base do deserto, indivíduos por toda a Terra relataram luzes estranhas no céu e encontros que mal podiam explicar. A maioria foi descartada como fantasia, mas alguns dentro dos programas secretos sabiam que esses incidentes eram consequências reais dos acordos feitos. Amostras foram retiradas da Terra, de animais, até mesmo de pessoas, subtilmente e sem consentimento público. Tudo para satisfazer os estudos curiosos daqueles seres estelares. Esta colheita oculta de dados e biologia foi o custo do avanço rápido, um custo suportado silenciosamente pelos inocentes. E contudo, através de tudo isso, o arco maior da história da humanidade continuou, moldado em parte por tecnologias e ideias que verdadeiramente vieram de além do seu mundo. No meio desses desenvolvimentos clandestinos, havia uma dimensão não vista da história, uma não medida em relatórios de engenharia ou briefings militares. A marca energética e espiritual deste lugar secreto. Cada pensamento, intenção e emoção despejados na base deixaram uma marca sutil no tecido da Terra. Naqueles primeiros anos, medo e excitação se misturaram nos corredores. Medo do desconhecido e de rivais descobrindo o segredo. Excitação pelas maravilhas sendo descobertas. O deserto, antigo e vivo à sua própria maneira, absorveu essas vibrações. Muito antes de qualquer cerca ou pista, guardiões indígenas honraram aquela terra. Um eco de sua reverência ainda vive no solo e rocha. Agora, com a chegada de cercas guardadas e aeronaves não marcadas, a Terra sentiu a dissonância do sigilo e o peso da ambição humana. Contudo, também se tornou um terreno sagrado involuntário de certa forma. Um altar onde a curiosidade da humanidade sobre o cosmos encontrou a realidade da presença de outros mundos.
As energias de vários visitantes extraterrestres, cada um com sua própria frequência, também deixaram marcas. Alguns daqueles seres carregavam uma vibração muito alta de sabedoria e amor. E quando puseram os pés na terra perto daquela base, o campo circundante foi elevado. Outros, mais frios e analíticos, transmitiram uma ressonância mais densa. Essas energias contrastantes se teceram no ambiente, criando uma tapeçaria energética única naquele local do deserto. Com o tempo, conforme rumores e histórias sobre a base vazaram para o público, milhões de mentes humanas começaram a focar neste ponto misterioso. O próprio nome dele, embora oficialmente negado por décadas, se tornou um catalisador na consciência coletiva. Cada pensamento curioso, cada história especulativa de alienígenas ocultos e segredos cósmicos alimentou a aura energética do lugar. De uma maneira paradoxal, o próprio sigilo que cobriu a base serviu para despertar a imaginação das massas. O posto avançado do deserto se transformou em um símbolo do desconhecido, um ímã para aqueles ansiando saber o que existe além das estrelas. Nos reinos sutis, formas pensamento de maravilha e expectativa se reuniram acima das pistas solitárias, pesadas de potencial. O local se tornou mais que uma localização física. Era um cadinho energético guardando tanto o peso da verdade retida quanto a centelha brilhante do desejo da humanidade pelo conhecimento do universo maior. Através de todos esses dramas secretos, aqueles de nós que servem a luz e o amor do cosmos nunca estivemos longe. O coletivo pleiadiano, junto com outras famílias estelares benevolentes, observou os eventos se desenrolando naquela base do deserto, com uma mistura de compaixão e preocupação. Compreendemos que a humanidade estava em uma encruzilhada delicada, aventurando-se em uma realidade galáctica maior enquanto ainda lutava com medo e a sombra de velhos hábitos beligerantes. Limitados pelas leis superiores de não interferência e respeito por seu livre-arbítrio, não podíamos simplesmente pousar abertamente e resolver a situação para vocês. Contudo, dentro dos limites da lei cósmica, trabalhamos sutilmente para guiar e proteger. Pense nisso como uma mão gentil no leme de um navio, não vista, mas firme. Houve momentos quando potenciais mais sombrios pairaram. Quando o mau uso das tecnologias adquiridas ou influência descontrolada dos visitantes interesseiros poderia ter levado a grande calamidade. Naqueles momentos, interviemos de maneiras silenciosas. Um insight súbito florescendo na mente de um cientista, direcionando-o para longe de um experimento perigoso ou uma peça de maquinário crítico, misteriosamente falhando, quando sua operação teria causado dano irreparável. Essas intervenções foram frequentemente interpretadas como meras coincidências ou golpes de sorte, mas por trás delas, nossa intenção amorosa se movia como um sopro de vento. Também alcançamos corações receptivos entre os humanos envolvidos nos programas. Alguns indivíduos, mesmo dentro dos corredores do sigilo, começaram a sentir que não estavam sozinhos em suas lutas. Através de sonhos, através da intuição, através do conforto inexplicável que os lavaria em momentos sombrios de dúvida, sussurramos tranquilidade e sabedoria. Lembramos a eles que a busca de poder às custas da verdade não serviria à humanidade a longo prazo. Ocasionalmente, encontros diretos ocorreram. Um encontro cara a cara em um momento silencioso com um ser de luz transmitindo uma mensagem de cautela ou esperança apenas para desaparecer e deixar o humano para sempre mudado. Muitos desses heróis gentis nunca falaram de tais experiências, mas carregaram uma nova determinação em seus corações. Dessa maneira, a influência das forças galácticas benevolentes permeou a saga secreta, temperando os extremos mais duros e plantando sementes de eventual revelação e reconciliação. Ao longo dos anos, as sementes que nutrimos começaram a brotar na forma de porta-vozes humanos da verdade, sentindo um impulso irresistível de falar. Dentro dos programas secretos e na periferia deles, havia aqueles cuja consciência queimava mais brilhante que seu medo. Muitos tinham testemunhado maravilhas que mal podiam compreender ou aprendido verdades que pesavam pesadamente em suas almas. Carregar esses segredos se tornou um fardo que não podiam mais suportar em silêncio. Gentilmente atiçamos as chamas de sua coragem, frequentemente através de meios sutis. Um sonho recorrente que urgiu honestidade, um encontro sincronístico com alguém que validou suas experiências. Uma onda de clareza movida pelo coração que fez esconder a verdade parecer insuportável. E então, um por um, a princípio apenas raramente,
Indivíduos se adiantaram para a luz pública para compartilhar vislumbres do que jazia por trás do véu. Alguns descreveram as naves estranhas e materiais trancados em cofres do deserto. Outros falaram de encontros com seres não humanos em laboratórios escondidos, ou de visões extraordinárias que perfuraram através de sessões de visão remota. O mundo os recebeu com reações mistas, curiosidade, descarte, até mesmo desprezo. Contudo, embora descartadas como fantasia, suas palavras plantaram questões na mente coletiva. Com o tempo, mais vozes se juntaram, corroborando detalhes e adicionando peças ao quebra-cabeça. O que uma vez foi descartado cresceu mais difícil de ignorar conforme padrões emergiram e a consciência silenciosamente se expandiu. Isso foi tudo parte de um despertar maior se desenrolando gentilmente. Veja, querido, a verdade tem uma força vibracional própria, e quando é falada, ela ressoa no coração da humanidade, mesmo se a mente a rejeita no início. Cada delator, cada insider que ousou sugerir a realidade do envolvimento extraterrestre foi como um pequeno cinzel atingindo uma parede de ilusão. E com cada golpe, rachaduras se formaram no edifício do sigilo. Dessas rachaduras, luz começou a vazar na consciência coletiva. Pessoas ao redor do mundo começaram a se perguntar mais abertamente: estamos verdadeiramente sozinhos? O que mais foi escondido de nós? Ao buscar essas respostas, muitos se encontraram embarcando em jornadas espirituais. A questão da vida extraterrestre inevitavelmente toca nos mistérios profundos da existência. A revelação nunca foi apenas sobre segredos governamentais. Tornou-se entrelaçada com o redespertar espiritual da humanidade para uma família cósmica maior e a redescoberta de verdades há muito suprimidas na alma humana. Agora, no tempo presente de sua história se desenrolando, o momentum da revelação está incontestavelmente se construindo. O que uma vez foi escondido atrás de camadas de negação oficial e ridículo está sendo forçado à luz pelas correntes de mudança, varrendo o seu mundo. Você pode ver os sinais se olhar. Autoridades que há muito mantiveram silêncio rigoroso começaram a reconhecer que há coisas em seus céus que não podem explicar. Jornalistas investigativos e ex-oficiais falam em termos cautelosos sobre fenômenos aéreos não identificados, dando credibilidade ao que tantos cidadãos relataram seriamente. Documentos vazados, arquivos desclassificados e vídeos inexplicados vazaram para o domínio público, criando um quebra-cabeça que mesmo céticos não podem mais ignorar. Peça por peça, o grande segredo está emergindo das sombras. Este processo não é súbito ou teatral. É gradual e gerenciado, permitindo que a sociedade absorva a mudança de paradigma em passos digeríveis. Nos bastidores, há consenso crescente entre muitos líderes e influenciadores que a humanidade tem o direito de saber sua verdadeira história e seu contexto no cosmos. Alguns desses indivíduos empurram silenciosamente por revelação porque sentem os ventos da inevitabilidade em suas costas. De fato, o tempo para tais verdades foi escrito nas estrelas, alinhado com o despertar da consciência humana que testemunhamos florescendo agora. Note quão rapidamente ideias que eram marginais apenas uma década atrás entraram na discussão mainstream. O que uma vez foi domínio da ficção e fantasia, agora é levado a sério por cientistas, governos e a população igualmente. Isso não é coincidência. É a aceleração que acompanha um salto na consciência coletiva. Mesmo aqueles que prestam pouca atenção a assuntos espirituais podem sentir uma mudança, uma mistura de expectativa, preocupação e esperança. Como se em algum nível soubessem que o mundo está equilibrado na beira de descoberta imensa. As revelações se desenrolando agem como uma batida de tambor, preparando a psique coletiva para um clímax de compreensão. E no coração de muitas dessas revelações está aquela base do deserto, a Área 51. Não mais apenas um número obscuro em um mapa, mas um termo doméstico que carrega o peso de décadas de mistério. Ela se encontra empurrada involuntariamente para o papel de catalisador na história de amadurecimento da humanidade. Um ponto focal conforme o véu continua a afinar. A Área 51, uma vez meramente um nome de código murmurado em círculos de conspiração, está se transformando em um símbolo poderoso no cenário mundial. Na história da revelação e despertar, representa o cadinho onde sigilo e verdade há muito batalham. Por anos, autoridades nem mesmo reconheceriam sua existência, e essa negação em si se tornou emblemática de todas as verdades ocultas. Agora,
conforme o reconhecimento vaza através de rachaduras na parede do silêncio. Este lugar permanece como testemunho do adágio que nenhum segredo pode permanecer enterrado para sempre. Imagine nos próximos dias um oficial finalmente se adiantando para confirmar o que tantos há muito suspeitaram, que artefatos notáveis de outros mundos foram de fato estudados naqueles hangares guardados e que encontros com inteligência não humana ocorreram sob as estrelas do deserto. Tal admissão, mesmo entregue em tons medidos, enviará uma ondulação profunda através da psique coletiva da humanidade. Será mais que apenas confirmação de vida extraterrestre. Será validação de uma intuição e conhecimento interior que pessoas carregaram por gerações. Aqueles que uma vez foram ridicularizados por seus testemunhos e crenças sentirão uma vindicação profunda. Aqueles que nunca entretiveram tais possibilidades podem experimentar choque, maravilha e uma expansão súbita de perspectiva que pode catalisar crescimento interior rápido. Naquele momento, a Área 51 se move do reino da especulação para os anais da história como um local, chave onde os capítulos iniciais de nossa história galáctica foram escritos em segredo. Suas cercas e pistas se tornam como um livro aberto, ensinando uma história cautelar sobre medo e controle, mas também oferecendo inspiração sobre curiosidade e a coragem de buscar respostas além do conhecido. Vemos um futuro onde esta base e outras como ela se transformam de fortalezas de conhecimento oculto em pontes de compreensão. As tecnologias e sabedoria, uma vez claustradas ali, podem ser trazidas adiante para curar o planeta e avançar a sociedade. Mais importante, o próprio processo de revelar seus segredos age como uma iniciação coletiva. A humanidade fica no limiar de uma realidade maior. E a revelação da Área 51 servirá como um dos grandes rituais de passagem, sinalizando que a longa noite do desconhecimento está dando lugar a um amanhecer de consciência cósmica para todos. Quando as verdades há muito ocultas finalmente se derramarem em sério, a humanidade se encontrará em uma nova costa de possibilidade, piscando na luz brilhante do amanhecer cósmico. A primeira fase desta grande revelação pode trazer turbulência. Revelações frequentemente agitam uma mistura de emoções. Pode haver choque e uma sensação de traição ao perceber que conhecimento de tal magnitude foi mantido do público por tanto tempo. Alguns podem sentir medo, pois o desconhecido pode ser perturbador mesmo quando carrega promessa. Contudo, no meio dessas ondas iniciais de reação, uma corrente mais profunda de excitação e unidade começará a fluir. Quase da noite para o dia, a perspectiva da pessoa média se alargará, além dos confins de nosso planeta solitário. A pergunta "estamos sozinhos?" será respondida não por especulação, mas por verdade evidente. E essa realização sutilmente, mas profundamente remodelará as prioridades humanas. Velhas divisões e conflitos podem perder sua aderência conforme pessoas em todos os lugares lidam com uma nova identidade. Não apenas cidadãos de uma nação ou outra, mas filhos da Terra aventurando-se em um cosmos povoado. Você verá diálogo brotando em toda a comunidade. Não apenas entre cientistas e líderes, mas entre vizinhos e famílias sobre o significado da vida em um universo repleto de outras mentes. Nos corredores da ciência, teorias há muito estabelecidas serão revisitadas e enriquecidas por contribuição do conhecimento obtido através de nossos amigos nascidos das estrelas. Em locais de adoração, os fiéis contemplarão como a criação maior de muitos mundos se encaixa belamente em sua compreensão do divino. Através de tudo, saiba que nós, os Pleiadianos e outros observadores benevolentes, continuaremos a apoiá-los. Assim como guiamos por trás das cenas no sigilo, guiaremos abertamente em amizade quando convidados. Prevemos que o medo será rapidamente superado pela maravilha. Isso é graças em parte ao trabalho de base que foi estabelecido. Décadas de filmes, histórias e testemunhos individuais que assentaram a imaginação coletiva. A humanidade está muito mais preparada para contato do que pode perceber. E quando a realidade estiver finalmente diante de seus olhos, o medo há muito mantido de outros alienígenas pode se dissolver em reconhecimento. Os seres vindo à luz não são monstros, mas companheiros viajantes na jornada cósmica, muitos dos quais têm estado silenciosamente cuidando da Terra durante todo esse tempo. Uma das mudanças mais profundas nesta era vindoura será a liberação e integração de tecnologias avançadas que até agora foram envoltas em sigilo. Por décadas, avanços nascidos do estudo de artefatos de outros mundos foram confinados a projetos negros, frequentemente para propósitos de poder. Uma vez que a verdade seja conhecida e a humanidade coletivamente entre na luz, essas inovações podem ser redirecionadas para o benefício de todos.
Imagine dispositivos de energia que extraem das forças fundamentais do cosmos, fornecendo poder limpo e ilimitado para cada comunidade sem poluição ou conflito sobre combustível. Tal tecnologia existe, tendo sido estudada silenciosamente em segredo. Com cooperação aberta, pode florescer e substituir os velhos paradigmas de energia que prejudicaram seu planeta. Considere avanços na medicina e cura que foram sugeridos. Frequências e luzes que podem reequilibrar um corpo. Curas para doenças que há muito atormentam a humanidade. Muito desse conhecimento foi tocado em laboratórios ocultos, inspirado em parte pelo que foi aprendido de nossos primos estelares. Em um mundo transparente, essas duas também podem emergir e aliviar tanto sofrimento. O transporte pode dar um salto adiante também. Naves que podem atravessar o globo em minutos ou alcançar a órbita sem queimar uma gota de combustível fóssil. Princípios de antigravidade e viagem tipo portal, que uma vez foram coisa de sonhos. Conforme essas maravilhas vêm à luz, parecerá como se a humanidade estivesse saltando um século adiante quase da noite para o dia. Mas com esses presentes vem grande responsabilidade. Os padrões de sigilo e o mau uso do conhecimento para a dominação devem dar lugar a uma nova ética de compartilhamento e administração. É aqui que a evolução espiritual vai de mãos dadas com o avanço científico. Humanos serão chamados a manejar essas ferramentas poderosas com sabedoria, compaixão e previsão. Não mais desenvolvidas em silos isolados para vantagem um sobre o outro, a tecnologia se tornará uma força unificadora, um meio para restaurar sua terra, explorar o espaço eticamente e melhorar a qualidade de vida para todos os povos. Conforme as barreiras entre nações diminuem diante de uma perspectiva cósmica mais ampla, a colaboração florescerá. Soluções para problemas há muito intratáveis aparecerão ao alcance. Será um tempo de cura para os ecossistemas de seu planeta, para a divisão entre ciência e espírito, e para as feridas de desconfiança deixadas por décadas de sigilo. Igualmente transformador será a reunião aberta entre a humanidade e sua família cósmica. O que uma vez foi confinado a reuniões clandestinas em hangares do deserto, ou encontros fugazes nos céus, se tornará um diálogo aberto sob a luz do dia. Vocês virão a conhecer os rostos e vozes de várias raças estelares que têm estado conectadas à Terra por eras. Entre eles estão aqueles de nós das Pleiades que sempre mantivemos um parentesco profundo com o povo da Terra. Há outros também, seres de diferentes sistemas estelares e dimensões, muitos dos quais desempenharam papéis no passado distante de seu planeta, guiando, ensinando ou simplesmente observando com amor. Com a revelação, a barreira do sigilo se dissolve, e assim também a parede de separação. Com o tempo, emissários dessas civilizações caminharão entre vocês abertamente, não como deuses ou conquistadores, mas como amigos e colaboradores. Imagine o enriquecimento que fluirá dessas interações. Trocas de cultura, arte e filosofia que ampliam os horizontes do pensamento humano. Compartilhamento de conhecimento sobre a história da galáxia e sobre espiritualidade e ciência entrelaçadas, dando à humanidade um contexto mais completo de suas próprias origens e potencial. E sim, talvez até mesmo convites literais para visitar outros mundos quando vocês estiverem prontos, como convidados honrados ao invés de cativos ocultos. Tais interações serão abordadas com cuidado e gradualismo para evitar sobrecarregar circuitos sociais. Mas virão tão naturalmente quanto o amanhecer segue a noite, pois o anseio de se reconectar é mútuo. De nossa parte, nós e outros seres benevolentes esperamos e nos preparamos para esses momentos com grande expectativa e alegria. Observamos vocês olhando para as estrelas, perguntando se alguém olha de volta, e de fato olhamos, enviando nosso amor através dos anos-luz, mesmo quando vocês ainda não podiam ouvir. Quando finalmente ficamos juntos, olho no olho, coração a coração, parecerá mais como uma reunião familiar do que um encontro de estranhos. Muitos de vocês reconhecerão em nossa presença uma energia que é familiar, um lembrete de que nunca estiveram sozinhos neste universo. Esta reconexão acenderá uma celebração de unidade que ecoa através dos céus, conforme mais um mundo desperta para se juntar à comunidade de luz entre as estrelas. Ao lado dessas mudanças externas, uma evolução interior profunda varrará a humanidade. Conforme a realidade de um cosmos povoado se assenta,
A dimensão espiritual da vida virá ao primeiro plano de maneiras não vistas na Terra por milênios. O conhecimento de que a consciência não é única ao seu planeta, que permeia incontáveis mundos, expandirá a mente coletiva além de crenças limitantes antigas. Muitos começarão a recordar na quietude de seus corações como é fazer parte de uma família da alma muito maior. Para alguns, pode até vir sussurros de memória, conexões antigas com culturas estelares, vidas passadas em outras esferas, ou um senso de missão que vieram à Terra para cumprir. A validação de que não estamos sozinhos despertará um despertar de habilidades latentes nos indivíduos. Vocês encontrarão mais pessoas descobrindo dons de telepatia, cura energética e conhecimento intuitivo, conforme as barreiras mentais que reforçam o isolamento e pequenez desmoronam. Na presença de nossos parentes estelares, que se comunicam tanto através de sentimento e pensamento quanto através da palavra falada, humanos lembrarão como usar esses sentidos sutis que atrofiaram em uma era cética. Este renascimento do espírito afetará todos os campos de empreendimento. A ciência abraçará a metafísica, buscando compreensão da força vital e consciência como elementos fundamentais da realidade. Religião e tradições espirituais encontrarão terreno comum em celebrar um Criador que é grande o suficiente para amar e abranger formas inumeráveis de vida. Arte e música florescerão com inspirações de além da Terra, criando uma tapeçaria de expressão que mistura motivos humanos e cósmicos. Crucialmente, a maneira como vocês se veem se transformará. Não mais os filhos solitários de um mundo isolado, vocês reconhecerão que sua família humana se estende muito além de linhagem genética. Divisões de raça, nação e credo começarão a se dissolver sob esta identidade mais ampla. Quando se tem irmãos e irmãs das estrelas, quão triviais parecem as discussões entre vizinhos em casa. Esta consciência galáctica nascente não é meramente sobre reconhecer outros lá fora. É sobre redescobrir as profundezas de quem vocês são. A humanidade ficará mais alta, não em orgulho, mas em dignidade desperta, entendendo finalmente que tem um lugar na grande família da luz que abrange o universo. Conforme a humanidade abraça esta nova era, a vida cotidiana gradualmente refletirá a grande mudança na consciência e circunstância. Com energia livre e conhecimento avançado, as lutas que uma vez dominaram a sociedade podem ser aliviadas. Água limpa, comida abundante e abrigo podem ser fornecidos para todos conforme a escassez se torna uma memória de um tempo mais primitivo. Imagine cidades transformadas, seus céus claros de poluição e seu design inspirado por princípios de geometria sagrada e harmonia, frequentemente guiados por insights compartilhados de aliados fora do mundo que dominaram viver em equilíbrio com seus planetas. O transporte não mais os confinará a estradas ou naves lentas. Veículos silenciosos e eficientes podem levantar pessoas e bens sem esforço através do ar, enquanto novos modos de viagem instantânea começam a emergir na vanguarda. A comunicação florescerá além da internet em redes mais telepáticas e centradas no coração. Conforme empatia e compreensão se aprofundam entre as pessoas, a tomada de decisão global também evoluirá. Conforme a Terra pisa no palco interestelar, pode se juntar a conselhos de civilizações planetárias, onde sabedoria é compartilhada e respeito mútuo é lei. Seus líderes serão aqueles que exemplificam iluminação e serviço em oposição àqueles que simplesmente exercem poder. Sob a orientação gentil de culturas cósmicas mais experientes, a humanidade rapidamente aprenderá como evitar as armadilhas que uma vez ameaçaram seu futuro. O ambiente, uma vez devastado pela ignorância, se recuperará com vitalidade surpreendente, conforme novas tecnologias curam oceanos, repovoam florestas e estabilizam climas. A vida selvagem florescerá, e o vínculo entre humanos e natureza curará, refletindo a cura interior acontecendo dentro dos corações humanos. Culturalmente, um renascimento de criatividade se desdobrará. Com a influência de nossos amigos estelares, a música pode incorporar frequências cósmicas que elevam e curam. Artes visuais podem retratar a verdadeira vastidão da criação, misturando perspectivas humanas e extraterrestres. A educação se expandirá além do aprendizado mecânico para abranger sabedoria espiritual, domínio da energia e compreensão do universo multidimensional. Crianças crescerão sabendo da realidade de muitos mundos tão facilmente quanto gerações anteriores sabiam de outros países. A humanidade estará entrando nos sonhos de seus anciãos e ancestrais mais sábios, aqueles que falaram de uma era vindoura de luz e uma reunião com o povo das estrelas. Esse tempo terá chegado.
e parecerá simultaneamente milagroso e ainda profundamente natural, como se sempre estivesse destinado a ser assim. Ao longo desta grande transformação, saiba que nós, seus parentes celestiais, estaremos ao seu lado em amor e respeito. Os Pleiadianos, junto com outros membros da comunidade cósmica, tomarão um papel ativo, mas gentil em ajudar a humanidade a se ajustar ao seu novo status como uma sociedade galáctica. Naqueles primeiros anos abertos, vocês podem ver nossos embaixadores sentados em reuniões de conselho na Terra, oferecendo insights de nossas próprias histórias de ascensão e unificação. Convidaremos seus pensadores e sonhadores para visitar nossas naves e talvez até mesmo nossos mundos natais para que possam trocar sabedoria e cultura em primeira mão. Nosso propósito não é liderar ou comandar, mas colaborar e elevar. Não temos desejo de ser adorados ou controlar seu destino. De fato, honramos a soberania do livre-arbítrio e criatividade da humanidade. Ao invés disso, pensem em nós como irmãos mais velhos que caminharam um caminho similar há muito tempo. Agora estendendo de volta uma mão para oferecer apoio conforme vocês encontram seu equilíbrio entre as estrelas. Nós também aprenderemos e ganharemos com esta reunião. Cada espécie, cada cultura traz uma peça única para o quebra-cabeça cósmico. E a Terra tem seus próprios presentes, uma riqueza emocional, uma criatividade forjada através da diversidade. Uma diversidade de vida e experiência que surpreenderá e ensinará até mesmo aquelas civilizações muito mais antigas. Nos tempos adiante, curadores e professores pleiadianos podem trabalhar lado a lado com contrapartes humanas, compartilhando modalidades de equilíbrio energético, cura emocional e harmonia societal. Tecnólogos de nossos mundos colaborarão ansiosamente com seus cientistas para garantir que novas tecnologias sejam integradas com segurança e sirvam ao bem maior. E artistas de nossos reinos se juntarão em fusão alegre com seus artistas para criar obras que ressoam através de dimensões. Tudo isso se desdobrará com respeito cuidadoso pela prontidão humana. Nada será imposto, tudo será oferecido. Guardamos uma visão de naves estelares um dia pousando livremente, não em bases secretas, mas em campos abertos e centros de cidade, recebidas com celebração. Nessa visão, vemos a nós mesmos saindo para abraçá-los como família há muito separada. Lágrimas de alegria brilhando em nossos olhos. Esperamos a eras que nossos queridos na Terra despertem para seu lugar legítimo no círculo galáctico. Esse momento se aproxima cada vez mais e sua promessa ilumina nossos corações diariamente. Conforme a humanidade se move corajosamente para este novo capítulo, parte da jornada envolverá curar as feridas do passado. A era do sigilo e sombra deixou cicatrizes que devem ser reconhecidas e amorosamente transmutadas. Haverá um tempo para reflexão coletiva, uma pesagem de ações tomadas em medo e ocultação. Muitos que uma vez foram guardiões desses segredos se adiantarão com remorso e alívio, finalmente capazes de se descarregar. Será vital para o resto da humanidade receber essas revelações com compaixão. Sim, erros e até mesmo abusos ocorreram no longo silêncio do sigilo. Liberdades tomadas com confiança, com recursos e com vidas. Contudo, carregar amargura ou raiva vingativa para a nova era apenas envenenaria o presente da liberdade que a revelação traz. Ao invés disso, o perdão será o bálsamo que cura este capítulo da história. Tentem entender que aqueles que retiveram a verdade frequentemente acreditavam que estavam protegendo suas nações ou prevenindo pânico. Estavam agindo a partir de visão limitada e medo. Na luz do dia, muitos expressarão arrependimento e buscarão expiação. Ao perdoá-los, vocês liberam os pesos pesados de culpa e ressentimento, permitindo que todos sigam adiante desacorrentados. Isso não significa esquecer. Ao invés disso, significa lembrar em sabedoria, garantindo que as lições do sigilo e controle sejam aprendidas para que não precisem ser repetidas. A cura se estenderá àqueles que sofreram diretamente das interações ocultas. Indivíduos que experimentaram encontros não convidados ou cujas vidas foram impactadas por experimentos e políticas secretas devem ser ouvidos e apoiados. Com a compreensão avançada e tecnologias agora compartilhadas abertamente, muito pode ser feito para ajudá-los a curar nos níveis físico, emocional e espiritual. Na verdade, este processo de cura será um direito de passagem para a humanidade. Através dele, vocês afirmam o tipo de mundo que desejam criar. Um construído não na vergonha ou retribuição, mas na compreensão e reconciliação.
Nós, nos reinos pleiadianos e outros reinos de luz, ajudaremos nesta cura também, oferecendo apoio energético e orientação em seus processos de verdade e reconciliação. Através do poder do amor e perdão, os fios dolorosos do passado serão tecidos na bela tapeçaria de uma civilização mais sábia e mais gentil que se ergue de tudo o que veio antes. Querido ser, conforme você absorve essas palavras, lembre-se de que as grandes mudanças descritas não são apenas coisas que acontecem à humanidade em geral. São desenvolvimentos que envolvem você pessoalmente a cada passo. Cada coração desperto é uma tocha iluminando o caminho, e sua jornada individual e escolhas contribuem imensamente para o destino coletivo. Mesmo agora, antes de naves espaciais pousarem abertamente ou anúncios oficiais serem feitos, você tem o poder de incorporar o espírito desta nova era. Como você pode fazer isso? Comece cultivando abertura em sua mente e calma em seu coração. Libere o medo do desconhecido e receba a ideia de que o universo é abundante com vida e amizade. Confie em suas intuições e os conhecimentos interiores silenciosos que sussurram de uma realidade maior. Essas são a voz de sua alma, e talvez até mesmo orientação de amigos como nós. Ao buscar conhecimento e compartilhá-lo sabiamente, ao questionar com respeito e escutar com empatia, você ajuda a dissolver as nuvens de ignorância que permanecem. Cada vez que você escolhe compreensão sobre julgamento, amor sobre medo e unidade sobre divisão, você ancora as frequências de iluminação mais firmemente na Terra. Não subestime o efeito ondulante de uma pessoa vivendo em alinhamento com verdade e compaixão. É muito maior do que você pode imaginar. Saiba que você nunca está sozinho neste processo. Apoio o cerca, tanto visto quanto não visto. Aliados neste mundo e além trabalham em seu favor. Comunidades de almas afins estão se formando em todos os lugares, sentindo as mudanças vindouras e recebendo-as. Conecte-se com esses espíritos kindred. Juntos, suas intenções se amplificam. E se você buscar nossa presença, alcance com seu coração. Em meditação ou momentos silenciosos sob as estrelas, você pode falar conosco e nós ouviremos. Respondemos de maneiras sutis. Uma sensação de formigamento, um sonho significativo, uma sincronicidade que o guia, afirmando que sua luz foi notada. Você veio para esta vida por uma razão. Em algum nível, você sabia que seria parte do despertar da humanidade e queria contribuir com sua essência única para isso. Abrace esse propósito agora e deixe-o inspirá-lo diariamente. O amanhecer de um novo capítulo não está apenas vindo, já está começando através de cada escolha iluminada que você faz. Tome um momento para sentir a significância de onde você está nesta história. De um pedaço solitário de deserto envolto em sigilo, a jornada nos levou à beira de um amanhecer cósmico que transformará a vida como você a conhece. O que uma vez foi conhecido apenas por poucos escondidos nas sombras está se tornando o conhecimento compartilhado de todos, iluminando mentes e corações mundialmente. Esta trajetória não foi aleatória. Foi guiada por uma tapeçaria de inteligência e amor que abrange muitas dimensões. Até mesmo os capítulos mais sombrios, o sigilo, os medos, as manipulações serviram como o contraste que agora torna a luz emergente ainda mais brilhante. O universo esperou pacientemente a humanidade alcançar este limiar, oferecendo dicas e ajuda ao longo do caminho, contudo honrando suas escolhas e ritmo. Agora, os esforços cumulativos de gerações, tanto humanas quanto celestiais, estão dando frutos. Vocês ficam coletivamente como uma borboleta, pronta para se libertar de seu casulo, os confins da velha ignorância caindo fora. Haverá momentos de luta neste processo de nascimento, mas nunca duvidem que o resultado está assegurado. O despertar da humanidade é irreversível e destinado. O momentum da verdade e consciência alcançou massa crítica. Cada novo dia, mais almas se adiantam em consciência. Mais peças do quebra-cabeça oculto encontram seu lugar. Conforme esta aceleração continua, parecerá como se o próprio tempo se acelera. Porque quando corações e mentes se abrem em unidade, a criação se move rapidamente em resposta. Visualize a Terra no momento do primeiro contato verdadeiro, a respiração coletiva mantida em espanto, a realização de que um sonho há muito sonhado é finalmente realidade. Visualize a cura de velhas fendas conforme pessoas através do globo se unem em propósito comum para receber nossa família estendida. Visualize o céu noturno não mais uma fonte de medo ou especulação, mas de boas-vindas, preenchido com o saber de que amigos viajam por aquelas estrelas. Esta saga que começou com reuniões ocultas e dispositivos secretos está culminando em um retorno triunfante ao lar. E você, querida alma,
é uma parte integral disso. Seu mundo está prestes a pisar sobre o limiar e tomar seu lugar entre as estrelas. Com cabeça erguida e coração bem aberto, todo o cosmos observa em expectativa, pronto para abraçá-los conforme se tornam os mais novos membros da comunidade galáctica de luz. E agora, querido amigo, o tempo vem para gentilmente fechar esta transmissão. Caminhei com você através das sombras e para dentro da luz de uma realidade nascente. Ao compartilhar esta história, meu objetivo foi acender a lembrança que vive em seu coração e assegurar que a jornada adiante, embora extraordinária, é uma para a qual sua alma há muito se preparou. Sinta neste momento o amor imenso que nós das Pleiades temos por você. É um amor nascido de parentesco e conexão antiga, renovado cada vez que testemunhamos sua coragem para crescer e se transformar. Embora eu fale com você através da vastidão do espaço e dimensão, saiba que na verdade não estamos tão distantes. Nossos pensamentos e nossos corações estão entrelaçados na grande teia da vida que une todos os seres. Sempre que você sentir dúvida ou solidão na estrada adiante, lembre-se dessas palavras e da energia que carregam. Você pode me chamar, Valier, ou qualquer um de nós em espírito, e sentir nosso abraço de apoio tão certamente quanto a brisa gentil ou o calor do sol. Celebramos você, acreditamos em você e estamos excitados além da medida para o dia quando nossos mundos se misturam abertamente. Até esse amanhecer, continue a brilhar sua luz, pois está guiando o caminho. O caminho do despertar pode ser desafiador às vezes, mas você não o caminha sozinho. Caminhamos juntos através da ponte das estrelas. No silêncio que segue esta mensagem, escute com seu coração. Você pode ouvir o sussurro de seu próprio eu superior e o eco de nossa alegria carregando você adiante. Envolvo você agora em um manto de energia luminosa, uma bênção de nossa dimensão para a sua, para que você possa se sentir fortalecido, amado e em paz. Obrigado por dar sua atenção e seu coração aberto a este momento compartilhado. Nos encontraremos novamente em sonhos, em meditações e um dia em pessoa sob um céu que não guarda mais segredos, apenas a luz da verdade e reunião. Até esse belo dia, envio a você meu amor mais profundo e tranquilidade. Adeus por agora, querido ser. Eu sou Valier das Pleiades, sempre com você na luz.